Bem, como eu comecei a praticar yoga? O yoga entrou na minha vida não foi de repente, foi em partes. Também a leitura de livros normalmente influenciou muito das minhas decisões na minha vida. Por exemplo, eu lembro quando eu estava com mais ou menos 12, 13 anos, eu li um livro chamado As Brumas de Avalon. As Brumas de Avalon. E lá nas Brumas de Avalon contava a história do rei Arthur, mas vindo pelo lado das mulheres, não do rei Arthur. O rei Arthur ele era um coadjuvante, mas as mulheres druidas, né? E sacerdotisas de Avalon, e elas iam passando de geração em geração, e elas contavam a história do rei Arthur. É uma história fascinante. E eu lembro quando eu li, já no início da adolescência, aquilo me fascinou. E durante a leitura eu percebi que elas eram vegetarianas. Foi daí que eu resolvi ser vegetariano. Eu tinha 13 anos. Tá? Eu resolvi ser vegetariano. Do nada, eu cheguei para minha mãe e falei, olha, a partir de agora eu não vou mais comer carne. Não vou comer mais carne. Ah, entendi. Você vai comer frango? Não, nem frango. Ah, então peixe? Não, nem peixe. Então você não vai comer nada, meu filho. Como é que você vai fazer? Como é que você vai viver? Como é que eu vou fazer com você? Então, não, mas eu sobrevivi. Estou aqui até hoje. Sou vegetariano já há 30 e tantos anos e está tudo muito bem, obrigado. Estou muito saudável, feliz e contente. Então, foi uma coisa boa, assim. Tá? Até se meus pais tivessem seguido essa alimentação, talvez eles tivessem mais saúde agora na senilidade. E muitas vezes eles falam isso para mim, a gente devia ter mudado a alimentação naquela época. Mas as decisões são assim, a vida é feita de decisões. Cada decisão leva você para uma esquina diferente, né? E a gente não deve se arrepender muito das nossas decisões, não. Porque ficar no C não é nada mais terrível que o C, né? O se eu tivesse feito aquilo, isso gera uma culpa, né? Um arrependimento que não tem fim. E é melhor viver uma vida sem muitos arrependimentos, né? Porque isso cria peso, né? Você cria corrente que você carrega, né? Vai carregar essa corrente, então não é uma coisa muito feliz. Então, depois de ler, eu me tornei vegetariano. Então, quando eu comecei o yoga, eu já era vegetariano. Daí, dentro do meu colégio, eu estudei em escola pública, estudei em colégio do estado, colégio em São Bernardo, no Demarque, chamado Escola Estadual Primeiro Lugar, Luiz Miller. Oh, meu Deus. Adail Luiz Miller, lembrei. Então, Escola Estadual de primeiro e segundo grau, Adail Luiz Miller. E daí foi a primeira turma que começou no segundo grau e era o segundo grau noturno. Então, eu fiz o segundo grau noturno. Tá. Mas lá, nesse colégio, eu estava aí na 7ª série do primário e lá tinha uma pequena biblioteca. E nessa pequena biblioteca tinha diversos livros que foram doados. Um deles chamava A Terceira Visão. Terceira Visão do Lobsang Rampa. Lobsang Rampa, ele falava que era um monge tibetano, mas ele não era nem monge nem tibetano, o autor era inglês, mas se passava por um monge tibetano. Uma loucura, né? Mas ele devia ter algum conhecimento, principalmente sobre o ocultismo, algum conhecimento sobre as escolas esotéricas, algum conhecimento da cultura tibetana em si, porque nem tudo que estava lá era besteira. Mas o que ele falava? Ele falava que os monges estudavam yoga, e diversos tipos de yoga. E eu fiquei fascinado por aquilo. Então eu já era vegetariano, eu li esse livro, e esse livro me fascinou.
saber que existia uma coisa que era yoga e que esse yoga fazia com que você tivesse paranormalidades e, mais do que isso, fazia com que você reconhecesse sua verdadeira identidade. Daí eu peguei o livro, eu estava lendo, eu comentei com um colega de turma, que é Luiz Fernando Peff Ferreira. Ele deu risada de mim e eu perguntei, será que tem isso no Brasil? Queria aprender isso. Ele deu risada, ele falou, minha mãe ensina. Falecida, Marlene Peff, faleceu há mais ou menos 2 anos, foi no fim da pandemia. Ele me avisou que ela tinha falecido, eu queria ter ido visitá-la, não fui, perdi a oportunidade. E eu simplesmente adorava a Marlene, idolatrava a Marlene. E ela foi a minha primeira professora, eu comecei com ela. E ela dava aula numa pequena sala de uma escolinha de balé de bairro, lá no Demarque. E foi lá que eu comecei.